Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá para o nosso vídeo semanal onde a gente estuda os índices da Bolsa e os índices mundiais, começando aqui sempre pelo Ibov. Tinha falado semana passada desse canal de alta, né, que está traçado em vermelho, que ele tinha marcado ali um topo, porque ele fez um ponto de retorno, e ele corrigiu e estava na linha de referência desse canal, né, ou dessa LTA, tanto faz. E eu falei que achava mais provável ele corrigir mais um pouco, por causa que o dia foi muito feio aqui, muito negativo e tal, e foi o que aconteceu, né? Ele corrigiu e veio aqui naquela região que eu também tinha estudado aqui, né, junto com vocês, essa região aqui de 125.320, 330, né? Ele beliscou e voltou, né? Mas essa volta dele é interessante porque ele deixou um ponto de retorno. E ponto de retorno, né, é um sinal onde que pode indicar um provável fundo. Então, traçando aqui uma retração desse movimento aqui, né, desse movimento de queda, nós entendemos que a correção de 38% ele já cumpriu, já bateu. O próximo ponto é 128, 125, né, tá pertinho. Depois 128, 855. Ele ganhando desse preço aqui, desse nível de preço, ele vai buscar lá o topo histórico e tentar romper para fazer realmente lançar perna 1, perna 2, perna 3. Ele pode também estar fazendo um movimento de queda, ou seja, ele lançou uma perna 1, vai fazer uma perna 2 para lançar uma perna 3. Né? Então esse ponto aqui, essa região aqui de preço, né, entre 128.130 e 128.800 é uma região onde a gente tem que ficar atento, né? Ver se ele vai passar reto ou se ele vai engasgar aqui, né? De repente dar uma consolidada para indicar que ele vai fazer um ponto, para indicar que ele vai fazer uma perna 3, né? Então, ou seja, se ele deixar um ponto de retorno aqui, né? Se ele fizer isso aqui, ó, vamos fazer uma simulação aqui, vamos supor que ele venha na segunda-feira e faça um candle desse aqui. E na terça-feira ele faz um candle desse. Ou seja, esse aqui é um ponto de retorno de baixa. Ele pode está indicando que vem fazer perna 1, perna 2 para lançar uma perna 3. Tá? Vamos ficar atento, ver qual vai ser a movimentação do Ibov no diário. Se você olhar o gráfico semanal, deixa eu voltar aqui. O gráfico semanal ele está voltando nas médias, né? Média 17,72, e a correção no semanal, como ele também deixou um ponto de retorno, ela pode ser aqui baseado também na retração de Fibo, né? Ou seja, não seria anormal ele voltar a 121.915, correto? Que é 38% da retração. Se passar 119.000, se passar 116.230. Passando desse patamar de preço, ele vem buscar aqui o fundo em 107.000 e passando daqui aí ele vem derreter, né? Vem aqui nos 93.000, 92.000. Tá? Se você olhar o gráfico de 60 minutos, a gente tinha traçado aqui no gráfico de 60 minutos um pivô de baixa, né? Que ele tinha feito aqui um pivôzinho de baixa. Ele veio, deixou um ponto de retorno, subiu, deixou um ponto de retorno, lançou perna 3. O alvo era 126.360, ele já atingiu nesse dia aqui, né? Deu até uma consolidada e depois ele foi até os 127,2%, que é lá na casa dos 124.000, 125.000 uns quebrados. Tá? O alvo, o segundo alvo, né, o primeiro alvo foi aqui. Esse aqui foi o primeiro alvo, 126.360. O segundo alvo seria aqui, né, 124.180. Então vamos ficar atento, ver o que o Ibov vai fazer, se ele realmente está fazendo agora topos e fundos descendentes no gráfico de 60 minutos, né? E aí ele vai continuar a sua tendência, ou se ele vai, em algum momento aqui, lançar uma perna 1 de alta, uma perna 2 de baixa para lançar uma perna 3. Beleza? Ibov já foi, vamos para o ICOM. O ICOM, índice de comércio, né? Ele também deixou um ponto de retorno, né? Eu acabei traçando hoje esse canal aqui, para mim fez sentido, vamos acompanhar se ele vai respeitar. Fez fundo, fez topo, fez topo. Fez mais um topo ali, está voltando. E ele voltou exatamente aqui também na região de topo anterior. Tá vendo? Ele subiu, marcou esse topo, caiu, fez uma nova onda, caiu. E respeitou aqui, deixou um ponto de retorno.
o que a gente consegue, com esse ponto de retorno, deixa eu apagar essa outra retração, ver até onde pode ser essa correção, né? Ou seja, ele vai acabar, ele tem o mesmo padrão do Ibov, né? Ele pode estar fazendo perna 1, perna 2 e lançar uma perna 3, ou ele pode estar fazendo perna 1, vai lançar uma perna 2 para cá, para lançar uma perna 3 de correção, uma correção maior, num tempo gráfico maior, enfim. Então aqui, traçando a retração, a gente entende que o primeiro alvo de 38,2% ele já atingiu, o segundo alvo de 50%, que é em 5.565, ele está bem próximo, né? E depois aqui 5.600 seria o último alvo. Ele ganhando esse patamar de preço aqui, ele vem buscar o topo aqui na casa dos 5.700. Tá? Para baixo, se ele resolver cair, ele vai ter problema exatamente aqui nesse ponto, né? Onde que ele teve suporte, 5.414. Passando daqui, o próximo problema só está aqui embaixo, né? Só entendo aqui embaixo, talvez aqui, né? Pode ser aqui, esse ponto aqui que tem um topo aqui e um fundo, em 5.173, ou depois aqui embaixo em 5.085. Legal? Bom, o índice de eletricidade, né, também tínhamos traçado uma retração, ele já furou o 61.8, né? Então essa retração aqui ela não tem mais valor. E o que a gente pode tentar pensar é que a correção dele não está acontecendo no diário, e sim no semanal. Então, a retração do semanal seria aqui, ó, pegando esse fundo com esse topo. E aí ele já teria cumprido 38,2% dessa correção. E aí ele pode estar fazendo perna 1, perna 2 para lançar uma perna 3 de alta. Mas temos aqui também o outro cenário, né, que nos 60 minutos, isso aqui provavelmente está em tendência de baixa. Então ele pode ter lançado perna 1 para buscar uma perna 2 e lançar uma perna 3 e de repente chegar nessa região aqui, que é uma região interessante para mim, né, uma região de bipolaridade. Então, de repente, esse pode ser o movimento vigente, não tem como saber. Como ele deixou um ponto de retorno aqui no diário, a gente pode mensurar até onde essa correção pode vir. Essa correção, no caso, né, como ele está em tendência de baixa, ele vai ser uma correção, uma tendência numa perna de alta. Então aqui, primeiro ponto, 81.615, segundo ponto, 82.236, depois 83.120. Ganhou do 83.120, ele tende a ir buscar o topo histórico lá e tentar fazer novas máximas, beleza? Para baixo tem essa região de fundos aqui e logo embaixo tem essa bipolaridade. Então se ele resolver corrigir um pouquinho mais, eu entendo essa região aqui, ó, que é entre 50% e 60%, muito boa, para ele se segurar, fazer ou consolidar para depois lançar uma nova perna de alta, beleza? O IFNC, o índice financeiro, né? A gente tinha falado que essa região aqui onde tinha topo e topo era uma região complexa, onde ele tenderia a ter problema, dificuldade de passar, porque sempre que chega nessa região aparece o vendedor, né? Número de força. Então o cara que estava comprado aqui, quando chegou aqui ele vendeu, depois ele comprou de novo aqui embaixo, quando chegou aqui em cima ele vendeu, e depois daqui só caiu, né? Então chegou lá, deixou aqui meio que quase com uma estrela cadente, né? E corrigiu até as médias, né? Corrigiu até uma região que eu gosto, interessante, que é essa região de bipolaridade que a gente também já tinha marcado antes. Eu tinha falado em algum outro vídeo que se ele ganhasse essa região, ele tinha a possibilidade de fazer uma bonita perna de alta, foi o que ele fez. E ele está no momento de correção, né? Se ele está no momento de correção, a gente traçou essa retração aqui, entendendo que essa congestão é um fundo, né? Onde que ele ficou aqui muito tempo. E ele já chegou aqui em 61,8% dessa retração, né? O que é um bom ponto para ele parar. Ainda tem essa LTA aqui, que também é um ponto que geralmente segura o preço. Então, o índice financeiro, ele corrigiu até 11.960 e deixou um ponto de retorno para alta. Então, ponto de retorno para alta, a gente traça a retração para saber se quando ele subir ele vai ter alguma dificuldade nesses pontos, se ele vai subir reto e está lançando perna 1, perna 2, perna 3, né? Então a gente não sabe se ele está fazendo perna 1, perna 2, perna 3, ou se ele está fazendo perna 1 para lançar aqui uma perna 2 e fazer uma perna 3, vir buscar aqui essa região dessa bipolaridade aqui, 11.600, não sei, só o tempo dirá. Então, traçando aqui a retração, eu entendo que 12.400 é o primeiro ponto onde ele pode ter algum tipo de dificuldade. Depois, 12.540 é o segundo ponto, 12.680 é o terceiro ponto.
Ganhando desse nível de preço, ele vai buscar o topo, para tentar romper lá o topo histórico, tá? Para baixo, eu tenho essa LTB como esse problema, onde que ele pode segurar o preço, né? E essa região de bipolaridade que eu entendo ela como muito forte. Então, em 11.680 aqui é uma região de que, se ele resolver cair, é onde ele vai ter problema, né? Pode ser até alvo de uma perna 3 de baixa. Ele pode fazer perna 1, perna 2 e lançar perna 3, e aqui ser o alvo, né, no gráfico de 60 minutos, para aí sim lançar uma perna de alta nova. Enfim, vamos aguardar. O IMAT, Índice de Materiais Básicos, né? Foi o ativo que fez uma correção mais aguda, né? A gente tinha traçado uma retração desse ponto até esse ponto. Como ele perdeu ali o 61,8, a gente pode entender que a correção ela pode ser no semanal, né? Vamos botar lá no gráfico semanal, você vai entender. Aqui é o fundo, ali é o topo. Então, no gráfico semanal, a retração seria aqui, ou seja, ele já chegou na região entre 50% e 61%, e aí isso aqui seria uma perna 1, uma perna 2 para lançar uma perna 3, né? Eu tracei um canalzinho de alta aqui também, né, que para mim fez sentido. Peguei esses dois fundos, peguei esses dois topos, vamos ver se ele respeita, e vamos tentar aqui ver até onde pode ser essa próxima perna, se ele já está numa perna 3 de alta, ou se ele vai repicar e fazer uma perna 3 de baixa, né? Como assim, Flávio? Ele pode estar fazendo perna 1, perna 2, perna 3 de alta, ou ele pode estar fazendo perna 1, perna 2 para lançar uma perna 3 de baixa. Sendo assim, o próximo ponto que ele tem que superar é os 5.998, 7.000, né? Superar aqui os 7.000 para poder buscar, de repente, 7.140. Superando 7.140, ele vai buscar o topo lá nos 7.600. E se a partir daqui ele resolver fazer uma correção, aqui essa região onde está esse retângulo amarelo, ela é uma região muito interessante, né, de 6.300 aproximadamente. Ainda tem a linha de referência do canal aqui, né? Ganhando essas duas regiões, ele tem essa região de fundo aqui, que também pode ser um alvo, né, 6.000, por causa dos 6.000. Passando dos 6.000, aí ele vai buscar lá 5.437. Beleza? O IMOB, o índice imobiliário, ele tinha feito uma bonita perna de alta aqui. Quando ele ficou estudando, ele tinha uma LTB e tal, ele rompeu, resolveu andar, marcou um topo lá. Quando ele marcou um topo, eu resolvi traçar aquela LTB em azul ali, dessa região aqui que a gente já tinha estudado, enfim. E essa retração, ela já foi superada, né? Porque ele já superou 61,8%, ou seja, a retração que ele deve estar buscando pode ser aqui a do semanal. Então, por isso que eu aumentei aqui e puxei para esse fundo aqui no 830. Sendo assim, como todos os setores, né, ele pode estar fazendo perna 1, perna 2, que já chegou numa região interessante, né, entre 50% e 61%, e lançar uma perna 3, ou ele pode fazer perna 1, buscar aqui uma perna 2, de repente até nessa região aqui, que é uma região importante, e lançar uma perna 3 e vir buscar essa outra região aqui, que eu também acho interessante. Não tem como saber, tá? Ele não deixou um ponto de retorno, né? O ponto de retorno, máximas e mínimas, tem que ser maiores que máximas e mínimas do candle anterior. Então eu não vou traçar uma retração aqui, porque para mim não faz sentido, porque ele não deixou um ponto de retorno, tá? Então para mim o cenário aqui de repente é continuar caindo. Onde é que ele tem problema? Aqui, nesse fundo, né? Tem essa região de fundos aqui, tem essa outra região de fundos aqui, então são os dois próximos pontos onde ele pode ter dificuldade. Superando esses dois pontos, ele vem até aqui embaixo, né? Lembrando que 61% da retração está aqui, no 930. Ou seja, essa região aqui promete ser bem complexa, tá? Essa região aqui onde que ele está. Ele pode ficar aqui algum tempo fazendo isso aqui, ó. Ficando de lado um bom tempo, aqui mesmo, tá vendo? Ele teve muita briga de preço nesse tempo aqui, vários dias, 5, 10 dias aqui, sei lá. Ou seja, ele pode entrar nessa região e ficar aqui lateral. E se ele resolver subir? Bom, essa região aqui do retângulo amarelo para mim é muito importante, né? Uma região que eu acho interessante e pode ser um ponto onde ele tem dificuldade, né? Essa casa aqui dos 1011, superando aqui, ele vai buscar lá a LTB e depois o topo histórico. O DI a gente estuda ele toda semana, mas ele faz a mesma coisa toda semana, né? Ele sobe, marca um topo, desce, marca um fundo, sobe, marca um topo, marca um fundo, marcou um topo, parou aqui intermediariamente, vamos ver se ele sobe, marca um topo e volta e marca um fundo. Enquanto ele não superar aqui os 8.460 ou
o 7.600, a gente não tem o que estudar, ele está preso aqui dentro, né? Eu não consigo mensurar se ele vai fazer uma correção aqui para baixo e vim buscar aqui os 6.730, né, pela amplitude do retângulo. Eu não sei se ele vai romper para cima, também buscar aqui 9.350, que é a amplitude do retângulo. E se ele fez isso aqui como perna 1, né, perna 1, isso aqui seria uma perna 2 para lançar uma perna 3. Então, não tem o que fazer, aqui é aguardar o desenvolvimento do DI. O dólar, ele para mim está se caracterizando aqui como numa congestão bem grande aqui, ó. Parece que ele vai ficar um tempo aqui lateral, talvez nessa região aqui, ó, porque ele marcou um fundo aqui, aqui chegou perto, está chegando, marcando outro fundo aqui. Ele marcou um topo aqui e marcou um topo aqui. Então, ele pode acabar ficando igual ao DI, né? Só que o range dele é muito maior, porque é entre 4.900 e 6.000. Então, é um range bem grande aí onde que ele vai trabalhar, né? A gente vai chamar de consolidação, talvez do semanal. No diário, ele está em tendência de baixa, né? Ele fez um pivôzinho de baixa aqui que a gente estudou e ele bateu nos alvos, né? O alvo era aqui 5.000 com 5.050, que era essa região de fundo aqui. Foi a região que, se você olhar, ele ficou aqui um certo tempo preso, né? Ficou de lado, até que ele rompeu e agora ele está voltando, né? Então, se ele está voltando, ele deixou um ponto de retorno. Então, eu vou ajustar aqui a minha retração dessa perna e eu não sei se ele está respeitando essa perna da congestão ou essa perna menor. Então, vamos traçar os dois cenários. Se for essa perna menor, ele já chegou no 38,2%, né? Que é aqui no 5.100. Depois tem 5.160 e depois 5.220. Superando o 5.220, ele vai buscar o topo anterior lá no 5.400, tá? Esse é o primeiro cenário. Se a retração for essa aqui, for do semanal, aí a correção dele vai ser um pouco maior, né? Ele vai vir buscar aqui 5.300, né? R$5,30, depois 5.424, depois 5.545. Ganhando daqui, ele vem buscar a máxima aqui dessa perna de baixa. Porque ele pode muito bem fazer uma perna 1 aqui, né? Voltar a fazer uma perna 2 para lançar uma perna 3. Ou, nesse movimento que ele começou agora, ele pode fazer uma perna 1 para voltar, fazer uma perna 2 e lançar uma perna 3 e buscar novas máximas, né? Tem que aguardar para ver qual vai ser o movimento do dólar. E se ele for cair, Flávio? Pô, eu entendo aqui esse fundo com um ponto interessante, né? Que foi realmente onde ele deu uma sentida, aqui nos 4.900, superando 4.900, 4.570, 4.550 aqui, eu acho que pode ser a próxima parada dele, tá? Que é uma região onde teve fundos, onde teve topos, onde teve fundos aqui, teve topo aqui de novo, enfim, pode ser um valor intermediário onde ele sinta dificuldade, né? R$4,50, né? O S&P 500, né? Ele está fazendo uma bonita perna de alta, né? Ele fez perna 1, fez uma correção aqui entre 50% e 38% e pode estar lançando uma perna 3, né? Essa perna 3, ela pode ser mensurada aqui e jogada para cima, replicada para cima. Então vamos fazer aqui, não vou usar Fibonacci porque suja muito a tela, o Fibo desse gráfico, tá? Vou dar um Ctrl C, Ctrl V e vou projetar aqui a partir do fundo que foi deixado. Então seria perna 1, perna 2, perna 3, aqui na casa dos 37.610 seria o alvo desse movimento. Está muito longe, né? Tem muita coisa para acontecer, problema aí mundial de nova cepa, enfim. Mas o que nós temos aqui, graficamente falando, é ele em tendência de alta, né? Ele fez uma correção aqui, fez um pivôzinho de baixa uns 60 minutos e parece que chegou no alvo aqui e está lançando uma próxima perna de alta. Então não tem muito o que fazer, é esperar para ver se ele vai romper esse patamar de preço que é o topo, que é o 35.200. Rompendo aqui, ele pode estar buscando aquele alvo estudado. Se ele sentir aqui e voltar, aí a gente vai ter a possibilidade de entender que ele pode estar num caixote, né? Ele pode estar encaixotado nessa região, e aí ele vai ficar subindo, descendo, aí marca topo, marca fundo, subindo, testa fundo, vai lá, né, até tomar um destino. Ele perdendo esse fundo, né,
Aí ele vem buscar essas regiões aqui, pode ser essa região de topo, porque tem um topo e tem um fundo aqui, né? E essa região de fundo aqui pode ser mais provável na casa dos 30.800. O S&P 500 é muito parecido com o Dow Jones, né? Ele também fez uma perna 1 aqui de alta, né? Fez uma correção pequena aqui também, de 50%, 38%, e já está lançando a perna 3, né? Essa perna 3 que já rompeu o topo histórico e está chegando na linha de referência do canal. Então, mensurando o alvo dessa perna, né? Vamos aqui fazer da mesma forma que eu fiz lá no outro gráfico, jogando a partir daqui, esse alvo está mais próximo, né? Ali nos 4.576, né? Mas ainda está no meio do caminho, digamos assim. Ele já andou um bom pedaço, mas ainda tem alvo acima, ainda tem alvo para cima, né? Então, vamos aguardar o S&P para ver qual vai ser a movimentação dele, né? Se ele vai realmente lançar perna 1, perna 2 e chegar lá no alvo, ou se ele vai procurar aqui, vir testar essa região que ele acabou de romper, para aí depois ir, né? Ou fazer uma correção mais profunda, e aí vir testar esse fundo. Beleza? O DXY é o dólar frente a uma cesta de moedas internacionais. Ele fez uma bonita perna de queda e aí ele fez uma perna repentina de alta. A gente falou que ele poderia, a partir desse momento, fazer a correção, né, e voltar a cair, mas não foi isso que ele fez. Na verdade, ele fez um teste de fundo e está lançando uma nova perna de alta. Ou seja, o DXY ele aparenta ter mudado o comportamento. Ele vinha numa tendência forte de baixa e aqui ele está fazendo agora zigue-zagues ascendentes, né? Então, vamos aguardar para ver o que ele vai fazer, né? Problema, onde é que ele tem problema? Ele tem problema aqui nesse topo, né? Aqui nos 93.400. Ele vai ter que subir ali, provavelmente ele pode sentir algum problema para depois continuar. E essa região aqui, que está marcada de amarelo, né? Uma região também onde que ele já fez fundo, tá vendo? Quando ele rompeu, serviu como suporte. Se ele resolver cair aqui, pode servir como suporte para aí sim ele repicar e voltar a cair. Então, vamos aguardar e ver o que ele vai fazer. Se ele vai testar o topo lá, em 93.400, ou se ele volta para testar esse suporte aqui em 91.600. E o EWZ, que é uma TF brasileira, né? Ele estava, como o nosso mercado subindo forte, e como ele representa o nosso mercado lá fora, ele marcou topo e fez uma correção aqui, igual nós fizemos, né? Então, ele pode estar preso num caixote aqui, se você olhar, ele já marcou topo e fundo algumas vezes, né? Então, se você olhar ali, você vai perceber que tem um topo aqui, um fundo aqui e outro fundo aqui. E aí ele pode ficar, né, brincando de ficar subindo e descendo aqui dentro. Mas nesse momento a gente não tem muito o que fazer, tá? Tem a aguardar ou eles realmente superar essa região de fundos e vir buscar essa região aqui de fundos, né, aqui no 36,50 dólares e depois aqui embaixo, né, ou aqui embaixo, ou se ele vai ganhar força e vai romper aqui esse topo e buscar lá o nosso alvo do gráfico semanal, né, que a gente sempre olha toda semana ele também no gráfico semanal, que é essa região aqui de fundos, né, entre 42, essa região aqui, né, que ele já superou, entre 41 e 42, depois tem essa região de topo aqui, né, enfim. Vamos ver qual vai ser a movimentação do EWZ. Bom, se você gostou do meu vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir, compartilhar com os amigos. Na descrição de qualquer vídeo você tem o link para a minha comunidade lá no Sparkle. Lá eu divulgo meus estudos, o que eu faço no final de semana, o que eu faço no meio de semana. Às vezes analiso gráficos individualmente, né? Enfim, participa lá, interage comigo. Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido o meu vídeo. E até a próxima semana.